Você já imaginou um homem não apenas desafiando um rei, mas os próprios céus? Em um instante, você descobrirá como Elias, contra todas as probabilidades, invocou não só o fogo do céu, mas também uma verdade poderosa que pode estremecer suas crenças. Prepare-se para ver como um único homem foi capaz de mudar o destino de toda uma nação, e como isso pode transformar sua visão sobre força e fé. Mas atenção, o que você está prestes a ouvir pode ser mais impressionante e poderoso do que você imagina. Elias, um destacado profeta do reino de Israel, foi testemunha e agente de alguns dos mais extraordinários milagres documentados nas Escrituras. Contudo, houve um momento em que se sentiu abatido e tomado por temor. Diante da desobediência do rei Acabe, Deus designou Elias para anunciar uma grande seca que assolaria a terra. Durante esse período árido, Deus cuidou de Elias de maneira incomum, provendo-lhe sustento sobrenaturalmente. Assim como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser por minha palavra, profetizou Elias. Deus então instruiu a se refugiar próximo ao ribeiro de Querite, onde os corvos o alimentariam. Elias seguiu fielmente a orientação divina e se instalou junto ao riacho, onde bebia da água e era sustentado por corvos que traziam pão e carne pela manhã e à noite. No entanto, com o passar do tempo, o riacho secou devido à falta de chuva. Em seguida, Deus guiou Elias até a casa de uma viúva que, já afetada pela seca, estava quase sem recursos. Ela mal tinha comida suficiente para uma última refeição com seu filho. Mas Elias, revestido pelo poder divino, assegurou-lhe que suas provisões de farinha e azeite nunca acabariam enquanto durasse a seca. E assim foi. Quando o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu, Elias intercedeu com fervor, pedindo a Deus que devolvesse a vida ao menino, e o milagre ocorreu. Deus ouviu as orações de Elias, e a vida voltou ao corpo do jovem. Com emoção, a mulher reconheceu que Elias era verdadeiramente um homem de Deus e que a palavra do Senhor era fiel. O relato dessas experiências está registrado em 1 Reis, capítulo 17, e em outro momento, Deus incumbiu Elias de enfrentar os profetas idólatras no Monte Carmelo, em um evento que marcaria para sempre o poder do Deus verdadeiro. Diante da multidão e dos profetas pagãos que clamavam aos seus deuses em vão, Elias fez uma oração sincera ao Deus de Israel, e este respondeu com fogo dos céus, consumindo o sacrifício no altar. Mesmo encharcado de água, o fogo divino deixou claro quem era o Deus Supremo. Elias então desafiou a nação. Por quanto tempo hesitaremos entre duas escolhas? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, impressionado, caiu de rosto em terra e declarou: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Esse extraordinário episódio mostrou, de forma evidente, a supremacia do Deus de Israel sobre os falsos deuses. Mais tarde, ao saber que a rainha Jezabel jurara vingança contra ele, Elias fugiu em desespero, desejando até a própria morte. Porém, Deus enviou um anjo para fortalecer Elias, com alimentos que lhe deram forças para caminhar 40 dias até o Monte Horebe. Lá, Elias experimentou um encontro único com Deus, que não se manifestou em um grande vento, nem no terremoto ou fogo, mas em um suave sussurro. Deus então reassegurou Elias de seu chamado e o enviou para ungir novos líderes e profetas. Esse período sombrio na história de Israel foi marcado por uma quase total rebelião do povo e do rei contra o Senhor. A coragem de Elias em desafiar o julgamento sobre sua nação e enfrentar centenas de falsos profetas de Baal testificou a profundidade de sua devoção. Elias, em seu exemplo de fé e fortaleza, nos ensina que a verdadeira liderança, às vezes, exige a coragem de ficar sozinho e de proclamar verdades desconfortáveis. Sua vida, ainda que cercada de desafios, refletiu uma fé inabalável e uma devoção ao Deus verdadeiro. Esta é a poderosa história de Elias, o profeta que enfrentou reis e convocou o fogo do céu com uma fé inquebrantável. Uma lição duradoura sobre a importância de uma confiança firme em Deus, mesmo diante das maiores adversidades.
Ainda que Elias tivesse passado por grandes vitórias espirituais e demonstrado uma fé e coragem extraordinárias, ele também experimentou o peso da solidão e da exaustão. Após os milagres no Monte Carmelo, quando o fogo do céu respondeu à sua oração e confirmou o poder de Deus, Elias enfrentou uma dura perseguição. Ao saber da ameaça de Jezabel, ele fugiu para o deserto, onde, sob uma árvore de zimbro, pediu a Deus que tirasse sua vida, dizendo: "Não sou melhor do que meus antepassados." Elias estava esgotado, física e espiritualmente. Porém, Deus, em sua compaixão, não permitiu que ele permanecesse nessa situação de desespero. Em um gesto de cuidado, enviou um anjo que o tocou e lhe ofereceu alimento e água. Depois de descansar e se reabastecer, Elias recebeu mais uma vez a visita do anjo, que o encorajou a continuar sua jornada até o Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus. Fortalecido por aquela provisão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até alcançar Horebe. Ao chegar, ele se refugiou em uma caverna, onde Deus falou diretamente com ele, perguntando-lhe o motivo de sua presença ali. Elias, ainda abatido, expôs seu profundo zelo pelo Senhor e sua tristeza pela apostasia do povo de Israel, que abandonara a aliança com Deus, destruíra os altares sagrados e perseguira os profetas. Sentia-se sozinho, como se fosse o único fiel restante. Em resposta, Deus ordenou que Elias saísse da caverna, e então uma série de fenômenos naturais ocorreram diante dele. Um vento poderoso que despedaçou montanhas, um terremoto e, depois, um fogo. Contudo, o Senhor não estava em nenhum desses elementos. Finalmente, veio um suave e tranquilo sussurro, e foi nesse sussurro que Elias reconheceu a presença de Deus. Ao ouvir essa voz mansa, ele cobriu o rosto com a capa e saiu da caverna para escutar a mensagem de Deus. O Senhor então deu instruções claras a Elias. Ele deveria ungir Azael como rei sobre a Síria, Jeú como rei sobre Israel e Eliseu como seu sucessor no ofício de profeta. Além disso, Deus lhe garantiu que ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram a Baal, mantendo-se fiéis a ele. Essas instruções e a reafirmação de que havia um remanescente fiel trouxeram um novo propósito e ânimo a Elias, que retomou sua missão com renovada determinação. O desfecho de sua vida foi igualmente notável. Em um momento singular e marcante, Elias, acompanhado de seu aprendiz Eliseu, foi levado ao céu por um carro de fogo e cavalos flamejantes. Ele não experimentou a morte, mas ascendeu ao céu em um redemoinho. Um evento espetacular registrado em 2 Reis 2:11. Essa partida sobrenatural foi uma última e poderosa demonstração do favor de Deus sobre sua vida. A história de Elias nos mostra que, embora ele tenha sido um profeta poderoso, também foi um ser humano que enfrentou medos, esgotamento e momentos de dúvida. Ele conhecia o peso de liderar em tempos de crise espiritual e a solidão que muitas vezes acompanha a verdadeira fé. Elias precisou se aproximar de Deus não só nos momentos de triunfo, mas também nos momentos de fraqueza, quando precisou ser relembrado de que não estava sozinho. Assim, a vida de Elias deixa uma profunda lição para todos que enfrentam desafios de fé. A verdadeira força não está apenas em atos grandiosos, mas na capacidade de confiar em Deus nos momentos de maior fraqueza e escuridão. Deus mostrou a Elias que, mesmo quando tudo parece perdido, ele permanece presente, sustentando e guiando seus servos. Essa é a herança de Elias: a coragem de se levantar contra a escuridão, a fé que move montanhas e a persistência de seguir adiante, mesmo quando a jornada parece longa e árdua. E é uma lembrança de que o Deus de Elias continua sendo o mesmo, pronto para responder, sustentar e falar, muitas vezes, através de um simples e suave sussurro.